Minha ex assumiu ser lésbica pouco antes da nossa data de casamento. Ela então mentiu para todo mundo, e agora todos me abandonaram. Foram 7 anos sólidos com Dana, e desde o começo ela foi aberta sobre sua bissexualidade. Ela compartilhou histórias sobre seus relacionamentos passados com mulheres antes de ficarmos sérios, e honestamente, isso nunca me incomodou. Era bom ter esse tipo de honestidade entre nós desde o início. Nosso relacionamento nunca foi sobre fogos de artifício ou drama. Era mais como uma chama constante. Claro, tivemos nossos desentendimentos, como o hábito dela de deixar louça na pia ou minha tendência a trabalhar até tarde sem avisar. Mas sempre encontrávamos um caminho de volta, conversando sobre as coisas durante xícaras de café à noite ou caminhadas matinais no parque perto do nosso apartamento. Viver juntos trouxe seu próprio ritmo para nossas vidas. Caímos em rotinas confortáveis, como ir ao mercado de agricultores todo sábado de manhã. Dana sempre se dirigia às flores frescas, e eu pegava um pão sourdough extra do padeiro. As noites frequentemente nos encontravam na nossa pequena cozinha, Dana testando novas receitas veganas que encontrava online enquanto eu fazia o papel de degustador, ou os dois enrolados no sofá, maratonando nossa última obsessão na Netflix ou explorando playlists de bandas recém-descobertas. Nosso relacionamento pode não ter sido material de grandes romances, mas era real. Eram os pequenos momentos, o entendimento silencioso, os sorrisos compartilhados por piadas internas que ninguém mais entendia. Era nesses momentos que eu via um futuro com ela, ou uma vida inteira desses instantâneos pequenos e perfeitos. E depois de 7 anos, parecia certo dar o próximo passo, pedi-la em casamento, oficialmente construir uma vida juntos. Essa não foi uma decisão impulsiva. Foi construída sobre incontáveis pequenos momentos que me disseram que éramos certos um para o outro. Depois de 7 anos juntos, tudo parecia se alinhar perfeitamente. Estávamos sólidos emocional e financeiramente. Construímos uma vida juntos em nosso aconchegante apartamento de 2 quartos, cercados por plantas que Dana adorava cuidar e fotos emolduradas capturando nossos melhores momentos. Parecia que tudo o que fazíamos sincronizava naturalmente, seja economizando para uma viagem dos sonhos ou apenas planejando nossas refeições semanais. Éramos um time, e eu nunca duvidei que estávamos na mesma página. Então, decidi propor casamento parecia o próximo passo mais natural. Eu queria que tudo fosse perfeito, que refletisse a consideração e profundidade do nosso relacionamento. Levei semanas planejando, escolhendo o anel certo, uma aliança simples mas elegante que sabia que combinaria com seu estilo discreto. Escolhi o dia perfeito e orquestrei um cenário íntimo e pessoal. Escolhi a pequena galeria de arte onde tivemos nosso primeiro encontro, sob o pretexto de uma nova exposição que eu sabia que ela não perderia. A galeria era pequena e intimista, cheia de luz suave e o zumbido gentil de outros visitantes, dando uma sensação animada mas privada. Enquanto caminhávamos, discutindo várias peças, meu coração batia forte com uma mistura de nervosismo e empolgação. No centro da galeria, sob sua pintura favorita, uma peça abstrata vibrante que sempre parecia acender sua paixão pela arte, eu parei. O momento pareceu suspenso no tempo enquanto eu pegava a caixinha do anel do meu bolso, sentindo o metal frio. Ajoelhei-me, e suas mãos voaram para a boca em surpresa. Quer casar comigo? As palavras pareceram monumentais e terrivelmente frágeis no ar entre nós. Seus olhos, sempre tão cheios de calor e compreensão, se arregalaram enquanto ela hesitava. Aquele momento de hesitação pareceu uma eternidade, dolorosamente longo. Eu pude ver o conflito passar por seu olhar, e meu coração afundou um pouco com a incerteza. Mas então, suavemente, quase um sussurro, ela disse: sim. O brilho do nosso noivado deveria ter preenchido os próximos dias com alegria e planejamento animado. De muitas formas, foi o que aconteceu. Nossos amigos ficaram eufóricos, seus rostos iluminados enquanto sugeriam ideias para o casamento, cerimônias na praia, locais rústicos, até mesmo um casamento na Itália. O entusiasmo era contagiante e me carregou por um tempo. Mas algo me incomodava, uma corrente subterrânea de inquietação que eu não conseguia ignorar.
Começou com a hesitação de Dana. Aquele momento, por mais breve que fosse, plantou uma semente de dúvida na minha mente. Por que ela hesitou? Não pude evitar perguntar a ela mais tarde, naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, a luz dos postes projetando sombras suaves pelo quarto. Eu estava nervosa, ela disse simplesmente, sua voz firme, mas seu corpo tenso ao meu lado. Eu queria acreditar nela, atribuir isso ao nervosismo pré-pedido. Mas parecia que havia algo mais que ela não estava dizendo. Eu pressionei um pouco, mas ela encerrou a conversa com um beijo e um sussurro. Vamos apenas aproveitar este momento. Então eu deixei para lá, não querendo estragar a breve paz que tínhamos. Mas então vieram seus pais. Nós os visitamos no dia seguinte para compartilhar a notícia. Eu esperava alegria ou, pelo menos, um abraço caloroso de parabéns. Em vez disso, fui recebido com sorrisos estranhos e congratulações hesitantes. O tapinha nas costas do pai dela foi um pouco forte demais, e os olhos da mãe dela se desviaram rápido demais quando nossos olhares se encontraram. Eles estavam atuando, representando felicidade, mas seus olhos não combinavam com suas expressões. Essa não era a reação que eu esperava das pessoas que deveriam estar felicíssimas por sua filha. O comportamento estranho deles só adicionou camadas à minha inquietação. Por que eles fingiriam felicidade? O que os fazia segurar algo? As perguntas se multiplicaram, girando na minha mente. Tentei conversar com Dana sobre isso, apontando como seus pais pareciam estranhos. Eles só estão surpresos, isso é tudo. Eles vão se acostumar, ela disse, descartando rápido demais, fácil demais. A reação dos nossos amigos contrastava fortemente. Eles estavam genuinamente animados, já mergulhando em planejamentos e celebrações. O entusiasmo genuíno deles foi um alívio, mas também tornou a falsidade da reação dos pais dela ainda mais gritante e perturbadora. Parecia que eu estava vivendo em duas realidades, uma onde nosso noivado era a melhor notícia do mundo, e outra sombreada por verdades escondidas e parabéns sem coração. A mistura de reações me deixou desequilibrado. Eu estava preso entre a alegria dos nossos amigos e a resposta perturbadora dos pais dela. Deveria ter sido um dos momentos mais felizes das nossas vidas, mas, em vez disso, me vi procurando por pistas, por qualquer sinal do que realmente estava acontecendo por baixo da superfície. Mas então aquele dia chegou. Um dia que parecia comum, como qualquer outro. Eu entrei pela porta da frente depois de um longo dia de trabalho, mas, em vez de encontrar Dana na cozinha ou enrolada no sofá com um livro como em qualquer outro dia, ela estava parada perto da porta, sua postura tensa, uma mala aos seus pés. Meu coração afundou naquele instante. O que está acontecendo, Dana? Perguntei, minha voz firme apesar do pavor começando a se enrolar dentro de mim. Dana olhou para mim, seus olhos não tinham o calor que eu estava acostumado, mas uma determinação sombria. Escuta, eu sei que isso vai ser difícil para você, ela começou, sua voz tremendo levemente, mas eu não sou bissexual. Eu sou lésbica. As palavras pairam no ar entre nós, pesadas e frias. Meus pais sabiam disso há 2 anos, e é por isso que eles não estavam felizes e estavam fingindo. Por favor, eu te imploro, não torne isso difícil. Apenas me deixe ir. Não chore, não implore, não grite. Vamos deixar as coisas irem como adultos. Ela continuou, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Eu fiquei paralisado enquanto ela pegava a mala e passava por mim, sem olhar para trás uma única vez. A porta da frente fechou com um clique que ecoou pelo apartamento vazio. O silêncio era sufocante. Eu não me mexi, não gritei por ela. Não consegui. O choque me prendeu no lugar, minha mente acelerada mas em branco, incapaz de processar o vazio repentino que Dana deixou para trás. Por o que pareceu uma eternidade, eu fiquei lá, lutando contra uma torrente de emoções, traição, confusão, desgosto. Cada uma me atingia mais forte que a última. Como a pessoa que eu amava,
a pessoa com quem eu estava prestes a me casar, poderia esconder algo assim de mim? Como ela poderia ir embora tão de repente, tão friamente, como se nossos anos juntos não significassem nada? Dana, a mulher que eu achava que conhecia, a mulher com quem eu planejei uma vida, tinha desaparecido, deixando para trás uma estranha com seu rosto. A realização foi brutal, uma dor afiada que parecia entorpecer e queimar ao mesmo tempo. Conforme os minutos passavam, o choque inicial lentamente se transformou em um profundo senso de perda. O futuro que havíamos imaginado juntos, nossos sonhos e planos compartilhados, se dissolveu diante dos meus olhos. 3 meses se passaram desde que Dana partiu. Nesses meses, nenhuma mensagem, ligação ou batida na porta veio. Foi como se eu tivesse desaparecido da vida daqueles que considerava próximos. Dana me bloqueou no mesmo dia em que foi embora, e seus pais, que antes me recebiam em casa, não se deram ao trabalho de entrar em contato. Nossos amigos, tantos em comum quanto outros, permaneceram em silêncio. Suas postagens nas redes sociais estavam cheias de elogios a Dana, celebrando sua coragem e autenticidade. Cada postagem era uma adaga, lembrando-me do meu próprio isolamento. Minha saúde piorou rapidamente. O estresse e o turbilhão emocional se manifestaram fisicamente. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Fui hospitalizado 3 vezes nesses 3 meses, cada visita foi um borrão de soro, enfermeiras solidárias e médicos me aconselhando a vir com calma, como se a traição do meu corpo fosse algo que eu pudesse moderar com um pouco de descanso. A preocupação da equipe do hospital só destacou a indiferença daqueles que eu costumava chamar de amigos e família. Era um contraste doloroso com o vazio das notificações do meu telefone. O trabalho se tornou minha única rotina, a única coisa que me manteve ancorado a algum senso de normalidade. Eu me arrastava para lá de manhã, as tarefas sendo uma distração bem-vinda, mas saía apenas para voltar para uma casa vazia, onde o silêncio era sufocante. Enquanto isso, a jornada de Dana era pública. Sua narrativa era de superação e autenticidade. Eu não conseguia escapar. Toda vez que eu entrava online, lá estava a história de como ela finalmente se encontrou. O mundo a elogiava, admirava sua coragem, enquanto eu me tornava um fantasma na minha própria vida, invisível e não sentido. Não foi apenas o término que doeu. Foi o abandono total, o apagamento da minha existência da vida daqueles que eu amava. Agora, a raiva parece pesada demais para carregar, densa demais para inflamar. Estou simplesmente atordoado com a incredulidade, com a rapidez com que meu mundo virou de cabeça para baixo e como todos que eu achava que poderia contar simplesmente desapareceram. Eu ando pelo meu apartamento agora, e tudo é um lembrete doloroso do que foi e do que nunca mais será. E não é só o término. É o silêncio total de todos os outros. Nem uma única ligação ou mensagem perguntando se eu estou bem. É como se eu tivesse deixado de existir, como se minha dor fosse menos válida, menos importante. É tudo sobre ela, sua coragem, sua jornada, sua autenticidade. Quer saber? Que se dane tudo. Eles mostraram suas verdadeiras cores. Estão todos do lado dela, enquanto eu estou destruído aqui, ignorado como se eu não significasse nada. E que se dane minha ex por pintar essa imagem, por me deixar encalhado no rastro de sua autodescoberta sem um segundo pensamento. Eu tentei entender, tentei encontrar algum pedaço de compreensão ou fechamento. Mas não há nenhum. Apenas esse vazio cru e persistente onde a confiança e o amor costumavam viver. Eu confiei nela com meu coração, meu futuro. E nossos amigos? Eu achava que eram nossos amigos. Mas no final, eu era apenas um acompanhante, facilmente descartado quando a narrativa não precisava mais de mim. Então, sim. Estou além da raiva. Estou apenas perdido, despido do meu papel na minha própria história, me perguntando se eu realmente importei alguma vez. É difícil engolir a realidade de que você pode ter sido sempre o descartável. Mas talvez esse tenha sido o choque de realidade que eu precisava, um empurrão brutal para fora da ingenuidade.
Daqui para frente, é sobre me reerguer, descobrir quem eu sou quando não faço parte de um de nós. Quanto a eles, podem ficar com suas preocupações superficiais e suas celebrações vazias. Estou acabado. Atualização. Então, aqui estamos novamente, como em GTA San Andreas, mas desta vez mais doloroso e chocante ao mesmo tempo. Porque hoje e ontem à noite muita coisa aconteceu. Como alguns de vocês disseram, de alguma forma, um dos meus ex-amigos viu minha postagem no TikTok, e o caos absoluto começou, e ainda está acontecendo agora. Era tarde da noite, apenas mais uma noite de mim tentando me distrair com filmes antigos e comida pronta, quando meu celular vibrou. A tela acendeu com um nome que eu não via há meses, Paul. Ver o nome dele fez meu estômago revirar. Depois de tudo, o que ele poderia querer? Atendi hesitante. Paul. Ei, ele começou, sua voz hesitante, incerta. Eu vi sua postagem. Aquela em que você mencionou Dana. E, cara. Nós não sabíamos. Eu fiquei tenso, me preparando para o que viria. Parecia estar voltando a uma tempestade que eu achava que tinha passado. Não. O que? Consegui dizer, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. Paul suspirou pesadamente do outro lado. Dana nos contou uma história diferente, ele admitiu. Ela disse que, quando ela se assumiu para você, você surtou, tentou machucá-la e depois a ameaçou se ela fosse embora. Ela nos fez prometer não entrar em contato, disse que você era perigoso. Minha respiração travou. As acusações foram como um soco no estômago. Como ela poderia dizer essas coisas sobre mim? Minha confusão e dor devem ter sido palpáveis, porque Paul rapidamente acrescentou. Mas, cara, depois de ler sua postagem, nós pressionamos ela. Ela quebrou e admitiu que mentiu sobre tudo. Ela estava com medo, ela disse. Medo de nos perder como amigos se soubéssemos a verdade. O quarto de repente pareceu mais frio, as sombras mais profundas. Eu me recostei no sofá, o peso de meses de isolamento e traição me atingindo de uma vez. Então vocês acreditaram nela assim, sem mais? Minha voz mal era um sussurro, uma mistura de incredulidade e tristeza entrelaçada nas palavras. Sim. E eu não posso te dizer o quanto eu sinto muito. Nós deveríamos ter falado com você, ouvido seu lado. Nós erramos feio. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio do peso do tempo perdido e da confiança quebrada. A notícia de que Dana tinha mentido sobre acusações tão sérias foi tanto uma confirmação quanto um novo tipo de desgosto. Por que ela faria isso? E por que todos simplesmente acreditaram nela sem pensar duas vezes sobre mim? As próximas palavras de Paul me tiraram da beira desses pensamentos em espiral. Alguns de nós querem consertar isso, se você deixar. Quando desliguei o telefone, a tela escureceu, e o silêncio do apartamento pareceu um pouco menos opressivo. O que veio depois da ligação de Paul foi como quebrar uma represa que segurava meses de silêncio. Os dias seguintes à revelação foram um turbilhão de emoções e decisões. Meu telefone, que antes era um lembrete do isolamento, agora estava incessantemente ativo com mensagens de arrependimento e pedidos de desculpas de amigos que me abandonaram com base nas mentiras de Dana. Entre essas mensagens, havia uma da própria Dana, implorando por perdão e admitindo que sua mentira foi motivada pelo medo de perder seus amigos. Era muita coisa para processar. Os pedidos de desculpas dos amigos e a confissão de Dana, cada um se desenrolando na luz da tela do meu telefone, nos cantos mal iluminados do meu apartamento que antes era compartilhado. Então veio a mensagem inesperada de Mary, a atual namorada de Dana, que tinha sido enganada por toda a situação. Seu pedido de desculpas foi misturado com confusão e dor. Ela conhecia Dana há um ano, mas só tinha ouvido falar de mim como um colega de quarto. Esse detalhe doeu profundamente. Era desorientador perceber o quanto Dana tinha reescrito nosso passado compartilhado para se encaixar em sua nova narrativa. O peso da mentira foi pesado demais, e,
Em um momento movido por uma mistura de mágoa e desejo de algum controle sobre o caos, decidi confrontar a situação de frente. Criei um novo grupo no WhatsApp, incluindo Dana, Mary, Paul e o resto dos meus amigos que foram enganados. A sala digital parecia carregada de tensão, um substituto virtual para o confronto que precisava acontecer. No grupo, deixei tudo claro. Eu não estou mudando de ideia sobre perdoar o que aconteceu. Ainda não. Comecei, as palavras duras contra o pano de fundo do silêncio anterior deles. Eu até considerei ações legais contra Dana por difamação. Adicionei, minha afirmação parcialmente verdadeira, a ideia de processá-la tinha piscado em meus pensamentos, não totalmente formada, mas um reflexo da profunda dor e das medidas drásticas que eu me sentia forçado a tomar. Se vocês realmente se importassem comigo, continuei, pelo menos um de vocês teria entrado em contato para confirmar a história, para ouvir meu lado. Minhas palavras não eram apenas uma pergunta, mas um espelho refletindo suas próprias ações, ou a falta delas. Então compartilhei mais sobre Dana, coisas que eu tinha mantido em privado, detalhes que pintavam um quadro mais completo da mentira. A cada mensagem enviada, eu sentia um pequeno alívio, uma liberação de meses de frustração e tristeza reprimidas. Depois de garantir que minha voz fosse ouvida, bloqueei todos. Foi um passo drástico, mas necessário para eu começar a me curar, para cortar as vozes que tão facilmente acreditaram no pior de mim. As últimas semanas pareceram um furacão implacável. Não importa quantos números eu bloqueei, novas mensagens e ligações continuam chegando. Amigos, ou quem eu pensava que eram amigos, agora são estranhos tentando entrar em contato por diferentes números, suas palavras oscilando entre pedidos de desculpas e acusações. Alguns até envolvem pessoas que eu nem conheço para passar suas mensagens. É implacável e exaustivo. Cada vibração do meu celular dispara minha ansiedade, transformando o que antes era um simples toque em um gatilho. É surreal a extensão desse caos. Eu continuo me dizendo que isso tem que ser algum pesadelo distorcido, que ninguém realmente vive esse tipo de drama. Mas toda nova mensagem, toda chamada de número desconhecido piscando na tela do meu telefone, me arrasta de volta à dura realidade de que essa é, de fato, minha vida agora. É tudo verdade. E não há como acordar disso. Hoje eu vi uma terapeuta. Sentei em uma sala silenciosa, suavemente iluminada, que parecia estar a milhões de quilômetros de distância do turbilhão da minha vida. Era para ser apenas sobre lidar com a traição de Dana e as consequências com meus amigos, mas se transformou em muito mais. Assim que comecei a falar, velhas feridas se abriram, feridas que eu nem mesmo admitia que existiam. A morte dos meus pais e da minha irmã, eventos que eu tinha guardado em uma caixa no fundo da minha mente, vieram à tona com uma força avassaladora. Eu chorei. Não apenas algumas lágrimas, mas soluços profundos que sacudiram meu corpo inteiro. Chorei por tudo o que aconteceu, por tudo o que perdi. E, pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinho com minha dor. A terapeuta ouviu, sua presença calma e acolhedora, um contraste gritante com a traição e o julgamento a que eu me acostumei. Saindo do consultório, me senti exausto, mas estranhamente mais leve. Está claro para mim agora que isso é apenas o começo de uma longa jornada, uma jornada para curar não apenas as traições recentes, mas também o luto que eu carreguei por anos, enterrado sob camadas de sobrevivência diária e distração. Esqueci de falar essa pequena parte, mas o resumo rápido é: eu nunca tive um bom relacionamento com os pais de Dana. Nunca nos demos bem porque eles sempre disseram que eu não era o cara certo para a filha deles. Então eu nunca me importei com eles. Mas desta vez, eles me pediram para pensar com sabedoria e não processar Dana, porque ela estava com medo. Eles até justificaram as ações dela. Isso é tudo. E, na verdade, eu não fiquei surpreso com a reação deles à notícia de que eu ia me casar com ela. Um mês se passou desde meu primeiro post, e aqui estou novamente. Eu sei que prometi voltar quando as coisas melhorassem, e eu esperava muito por isso. Mas, infelizmente, minha vida não está melhor.
na verdade, as coisas estão piores do que eu esperava. Vou falar como falo com minha terapeuta, porque, de certa forma, vocês são meio que meus terapeutas também. Cada sessão com a terapeuta descasca camadas que eu nem sabia que existiam. Eu entrei na terapia com a esperança, talvez ingênua, de que algumas sessões me colocariam nos eixos, que eu encontraria uma maneira de navegar rapidamente pelos destroços emocionais que Dana deixou para trás. Mas está se revelando mais complexo, mais desgastante do que eu jamais imaginei. Eu me encontro sentado na mesma cadeira macia toda semana, a sala sempre silenciosa, exceto pelo tic-tac sutil do relógio e os ocasionais sons da cidade que entram pela janela. Essas sessões são meu espaço seguro, mas elas me desafiam profundamente. Enquanto falo sobre meus dias e relembro os eventos que se desenrolaram, percebo o quanto eu reprimi, não apenas recentemente, mas ao longo de anos, décadas até. Eu comecei a chorar muito. Não apenas uma lágrima ou duas, mas um choro profundo, que vem de um lugar lá dentro. Choro pelos meus pais, que perdi cedo demais. Pela minha irmãzinha, cujo riso eu ainda posso ouvir se deixar o silêncio durar o suficiente. Pelo que aconteceu com Dana, como sua decepção cortou tão fundo. Pelos meus amigos, que viraram as costas quando eu mais precisei, me tratando como uma reflexão tardia, não como a pessoa que conheceram por anos. A terapeuta ouve suas anotações silenciosas, seus acenos encorajadores. Mas o trabalho é meu para fazer. Cada sessão, cada revelação, parece que estou tentando sair de um poço fundo, as paredes úmidas e musgosas, minhas mãos escorregando toda vez que acho que encontrei uma nova saliência. É frustrante. E às vezes eu saio me sentindo pior do que quando entrei. Mas há também um lampejo de esperança, um entendimento de que isso é um processo, e é para ser difícil. Você está desempacotando muitas emoções enterradas, ela me diz, sua voz sempre firme. É normal se sentir sobrecarregado. A cura não é linear. Essas palavras se tornaram um mantra para mim nos dias mais difíceis. Eu sei que não sou especialista em nada disso. Não consigo dissecar meus sentimentos de forma organizada ou prever quanto tempo levará para me sentir inteiro novamente. É uma jornada sem um mapa claro, cheia de reviravoltas inesperadas e retrocessos. Mas estou aprendendo. Sobre o luto. Sobre traição. Sobre a força necessária para reconstruir a confiança, não apenas nos outros, mas em mim mesmo. Não é a solução rápida que eu esperava. É mais lenta, mais bagunçada, mais dolorosa. Ainda assim, eu me agarro aos momentos de clareza, às pequenas vitórias, quando consigo falar sobre minha irmã sem surtar, ou quando consigo refletir sobre as ações de Dana sem sentir aquela raiva escura. Depois de perder meus pais e então minha irmãzinha, o mundo parecia ter encolhido para um ponto de luto quase insuportável. Quando Dana entrou na minha vida, foi como uma lufada de ar fresco varrendo um quarto fechado há muito tempo. Ela se tornou meu foco, meu futuro, alguém com quem construir um novo tipo de família, uma chance de recomeçar e criar uma vida cheia de felicidade e estabilidade que eu tinha perdido tão repentinamente. Eu dei tudo no nosso relacionamento. Cada jantar cozinhado, cada noite de encontro planejada, cada pequena surpresa foi um tijolo na fundação da nova vida que eu imaginava para nós. Eu queria que ela se sentisse amada, não apenas amada, mas profundamente valorizada. Eu me certificava de ouvir seus sonhos, apoiar suas ambições e estar lá sempre que ela precisasse de alguém para se apoiar. Dana não era apenas minha parceira. Ela era minha confidente, a única pessoa que realmente conhecia cada faceta de mim, minhas vulnerabilidades, meus medos mais profundos, minhas esperanças. No meu coração, Dana preencheu um espaço que tinha sido escavado pela perda. Ela era meu ponto fraco, a pessoa cuja felicidade se tornou sinônimo da minha. Ao longo dos anos, esse vínculo só se aprofundou, enraizado em incontáveis momentos compartilhados e piadas privadas, do tipo que entrelaça duas vidas de forma inseparável. Mas o que talvez não tenha ficado claro em tudo que eu compartilhei antes é a profundidade do meu compromisso com ela. Todo plano para o futuro,
Todo sonho sobre o que estava por vir incluía ela. Quando eu pensava em onde queria estar em 5, 10 ou 20 anos, era sempre com Dana ao meu lado. Ela não era apenas parte da minha vida, era central para cada parte da minha visão de futuro. É por isso que a traição doeu tão profundamente. Porque não foi apenas uma perda pessoal, foi como perder uma parte de mim mesmo. Quando ela foi embora, não foi apenas uma parceira saindo pela porta. Foi como se ela tivesse levado a própria essência da família que eu tentei reconstruir. A promessa de uma nova vida, um novo começo que antes parecia tão brilhante e certo, desmoronou em incerteza e desilusão. Agora, deixado para trás em seu rastro, eu luto não apenas com a dor de sua traição, mas com a realidade de estar sozinho novamente, confrontado com os ecos de perdas passadas. É um sentimento estranho e vazio perceber que a pessoa em quem você confiou com seu eu mais profundo, a pessoa que você acreditava que nunca te machucaria, foi a que deixou o corte mais profundo. A jornada para curar disso não é apenas sobre superar um relacionamento quebrado. É sobre reconstruir meu senso de confiança e entender o que família e amor significam para mim agora. Voltar do exército foi como entrar em um mundo diferente. Depois de anos de dias estruturados, onde as apostas eram vida e morte, a transição para a vida civil parecia desorientadora, quieta e mundana. Eu estava carregando mais do que apenas minha mochila para casa. Eu tinha memórias e traumas guardados, do tipo que não desaparecem com o tempo ou podem ser deixados na porta. Foi durante essa fase turbulenta de readaptação que eu conheci Dana. Ela entrou na minha vida quando os ecos do meu serviço militar ainda eram altos na minha mente, uma época em que eu tentava descobrir quem eu era fora de um uniforme. Ela viu além da fachada que eu apresentava ao mundo, o veterano condecorado com medalhas e postura ereta. Dana viu as vulnerabilidades, os terrores noturnos, os momentos silenciosos de reflexão que me consumiam. E, em vez de se afastar, ela se aproximou, escolhendo entender e compartilhar o fardo das minhas batalhas escondidas. Foi amor à primeira vista, não apenas no sentido romântico, mas de uma forma profunda, que muda a vida. Dana representava esperança, um farol na névoa da minha transição. Sua presença trouxe uma sensação de normalidade e paz que tinha me escapado desde meu retorno. Eu estava encantado, não apenas por sua beleza, mas por sua compaixão e apoio inabalável. Então, sim, talvez tenha sido ingênuo, mas eu acreditei no conto de fadas que ela representava. Dana era a pessoa certa para mim, a pessoa que poderia fazer o conceito de lar parecer real novamente. Não apenas um lugar, mas um estado de ser. Nela, eu vi o potencial de reconstruir a família que eu tinha perdido, de criar um futuro cheio de risos e amor, um contraste gritante com a solidão e seriedade do meu passado. Essa crença no nosso futuro foi o que alimentou cada decisão, cada sacrifício. Eu depositei todas as minhas esperanças no nosso relacionamento, confiando que esse era o caminho para um novo começo, para uma vida onde as sombras da guerra e da perda seriam substituídas por felicidade compartilhada e crescimento mútuo. Cada momento com ela reforçou esse sonho, construindo uma imagem do que poderia ser se continuássemos a caminhar juntos por esse caminho. Refletindo sobre o último ano, percebi que a vida nem sempre se desenrola como planejado. E, às vezes, as experiências mais dolorosas carregam as lições mais profundas. Viver o turbilhão de traição, abandono e a subsequente jornada de autodescoberta me ensinou mais do que qualquer momento único de felicidade jamais poderia. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e ative o sininho para ficar atualizado com mais histórias reais e chocantes acontecendo ao seu redor.